Se for dormir, cuidado para não perder o almoço, que eu não vou te chamar. Mas quinta-feira passada eu estava deitado, tentando cochilar. Era mais de 10 horas. Eu precisava estar de pé de 10 para as 11. E de repente eu estava nessa posição e de repente como uma... Sabe aquela espingardinha de chumbo? Alguém já viu? Como se fosse um chumbinho daquele lá, né? Entrou assim no meu ouvido. Pum! Veio uma certa altura e veio certeiro, feito uma bala assim. Pum! Entrou dentro do meu ouvido direito. E já foi um impacto. E depois daquela situação eu comecei a ouvir. E eu sabia que eram asas batendo dentro do meu ouvido. Uma agonia terrível. Quem já passou por isso? Então eu profetizo que você não vai passar. E foi uma agonia horrível. E eu ouvia as asas, né, batendo dentro, aquela coisa toda. Eu sabia que alguma coisa tinha entrado, um bicho que não era pequeno. E corri, fui chamar minha esposa. Ela foi para o Dr. Google. Quando você estiver sem grana, é uma boa opção. Mas cuidado, não faça tudo que ele manda. E aí ela colocou óleo e aí matou o inseto. Mas ainda ficou aquela agonia, né? E aí ela entrou em contato com a discípula dela, que é dessa área médica, e ela disse: pastora, o ideal é levar ele no hospital para tirar isso, porque pode infeccionar. E aí a gente correu, e nesse tempo já deu mais de 11 horas da noite, e a gente pegou aquele casal de discípulos. E eles foram tremendos assim, foram super solícitos e deram toda a direção, foram com a gente, ainda queriam vir nos pegar em casa, mas eu disse: não precisa. E abriram as portas e nos guiaram até o hospital, foram maravilhosos. E cheguei lá, foi rapidinho, fomos atendidos rápidos, no hospital público, mas não tinha nem fila. Impressionante, né? Isso foi um milagre em Recife. E o médico pegou uma seringa desse tamanho, dessa grossura assim, botou mais da metade de água e deu um jato. Quando saiu uma mosca inteira. Era uma mosca que tinha entrado. E depois ficou tudo bem. E depois, pensando em toda essa situação, eu fiquei pensando assim. Primeiro eu pensei: isso foi o capeta, essa mosca estava endemoniada, para eu não subir o monte. Isso foi o capeta, porque ela veio certeira, cara. Ela não bateu na trave, ela fez o gol. Isso foi o capeta. E depois eu fiquei pensando, um pensamento me ocorreu, que justamente aquele casal era o casal que eu estava tendo menos contato do nosso grupo de discipulado, porque eles trabalham em faculdade e tal, e a vida deles é muito corrida, e a gente era o que eu tinha menos contato. E aquela mosca, não sei se encapetada ou enviada pelo Senhor, permitida por Deus, restaurou o nosso relacionamento ali. A gente teve uma noite agradável, muito preciosa. Enfim, pouco importa se foi o capeta, foi de Deus ou foi o acaso. O que importa é que Deus sempre vai permitir situações para cumprir um propósito maior. Situações que no momento a gente se pergunta: mas por quê? Decida, se quer um conselho de amigo, decida. Você tem até o direito, como filho, dos porquês. Mas decida abrir mão dos porquês e apenas dizer: Senhor, se há um propósito nisso tudo, cumpre. Que seja feita a sua vontade. Porque Jesus poderia ter dito: mas Senhor, por quê? Por que eu estou na cruz sofrendo? Eu não fiz nada por merecer. Mas Jesus sabia desde o início que havia um propósito. E aí ele, no momento de dor, ele ainda disse: Pai, na humanidade dele, ele disse: Pai, passa de mim este cálice, eu não estou aguentando. Mas porque ele era um homem de propósito e sabia que o seu Pai, o Deus a quem ele servia como homem, era um Deus de propósito, ele disse:
que seja feita a sua vontade. Você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Então, quando estiver no deserto, você ora dizendo: Senhor, me ajuda a sair desse deserto, mas que seja feita a sua vontade. Amém? Talvez isso seja o mais importante, que o propósito dele se cumpra. Vamos lá. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir em Atos capítulo 1. A gente vai estar falando o tema desse acampamento é relacionado ao avivamento, não é isso? Eu creio que a gente vai estar falando então sobre isso hoje, amanhã de manhã. Mas enquanto você abre aí, enquanto a gente estava orando ali, eu e os meninos, algo começou a vir ao meu coração e eu não sei se era só para nós ou se era para todos, então eu vou compartilhar por via das dúvidas, para depois ele não me cobrar. E enquanto a gente estava orando, que veio ao meu coração é que tudo começa com uma visão. As coisas pequenas ou as coisas grandes de Deus começam com uma visão. Ele manda ver. E para ver não paga nada, viu, gente? Para ver não paga nada. Há uns dias atrás eu estive lá naquele parque Beto Carreiro, o outro, lá em Santa Catarina. Vocês já ouviram falar? Alguém ouviu falar? Eu não entrei, só fiquei na frente. Paguei nada. Que eu fui para ver. Já estava na hora de pegar meu voo de volta para Recife. Então ninguém pode mandar, ninguém pode determinar o que você vai ver ou não vai ver. Mas muitas vezes, antes de algo acontecer, algo maior acontecer, Deus manda a gente ver. Olha, contempla. E eu me lembrei que quando Deus mandou, Deus queria entregar a terra de Canaã, a terra prometida para a nação de Israel, debaixo da liderança de Moisés. A primeira coisa que Deus fez foi: Moisés, manda homens, manda espiões para ver a terra. Então Deus fala com Moisés para que Moisés mandasse aqueles homens para ver. Moisés chama eles e entrega a missão bem clara, e por 3 vezes ele fala: olhem a terra, espiem a terra. Em um momento só, Moisés fala: agora olhem também os inimigos. Claro, porque a terra tem inimigos. Você sabe que aquilo que Deus tem para você, haverá adversários e adversidades para se conquistar. Quantos sabem disso? Então Deus já foi bem claro, não iludiu ninguém, disse: olha, vai ter adversidade, vai ter inimigos lá a serem conquistados. Examine eles também. Mas por 3 vezes Deus disse: olhe a terra. Em outras palavras, contemplem aquilo que eu tenho para vocês. Não foquem nas dificuldades. As dificuldades precisam ser conhecidas, mas a visão tem que ser naquilo que Ele tem para nós. Vocês entendem a diferença? Amém. Uma coisa é conhecer o adversário, outra coisa é pôr o foco naquilo que Deus tem, nas promessas dEle, nos planos dEle para nós. E aí aqueles homens vão, espiam a terra por 40 dias, e quando voltam, eles estão divididos. A maioria, parece que a multidão, a maioria sempre tem uma tendência ao negativismo, à incredulidade. Porque 10 deles voltam e dizem assim: Moisés, a terra é boa, mas... E aí eles terminam aí, acerca da terra. Moisés falou: olha a terra. E a terra, eles voltam e dizem: a terra é boa, mas... E começam a fazer todo um relatório. 40 dias, eles resumem em apenas 3 palavras: a terra é boa. Mas aí eles constroem todo um livro para falar dos inimigos. Os caras são gigantes, Moisés. Em resumo, a gente vai dançar. Os caras são terríveis. Mas aí 2 que ficam por último para falar, Josué e Caleb, eles dizem: peraí, a gente não tem esse relato. Moisés, a
terra é boa, mana, leite e mel, que a gente plantar, a gente vai colher. Inimigo tem, mas uma manteiguinha vai resolver, porque como pão a gente vai devorar. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu acredito que esse é um tempo de ver mais além. De ver mais além das circunstâncias e dificuldades e olhar. Quando Deus chamou Jacó, na verdade, quando Jacó estava fugindo do seu irmão, indo sem saber direito para onde, sem saber o que lhe esperava, fugido, foragido, amedrontado. Ele estava tão mal que ele foi dormir à noite e o travesseiro que ele pegou era o travesseiro de pedra. E naquela noite do travesseiro de pedra, ele teve um sonho. E, em resumo, ele via uma escada, anjos subindo e descendo. E depois ele ouviu uma voz do Senhor que dizia mais ou menos assim: está vendo tudo isso, Jacó? Tu não tem nenhum travesseiro para dormir, mas toda essa terra aqui que tu podes ver, eu te darei. Sabe que um dia o Senhor falou comigo que no tempo dos travesseiros de pedra é quando a gente tem os maiores sonhos. Você já dormiu com travesseiro de pedra, ou seja, aquele tempo difícil. Você está incomodado, está tudo duro, está tudo difícil. É muitas vezes nesse tempo quando Deus dá os maiores sonhos para nós. Então guarda essas duas coisas que eu queria compartilhar antes de ir para esse texto de Atos 1. Guarda isso aí, pode ser que te abençoe lá na frente. Acharam aí Atos? Vamos falar sobre avivamento. E vamos ver o antes, o durante e o depois. As marcas de um mover de Deus, de um verdadeiro avivamento. O que é que precede? O que é que gera? Depois, o que é que acontece durante? E depois, qual é o rastro ou o legado que um avivamento deixa? Eu quero começar já pelo fim. No final de Atos 2, a partir do versículo 42, olha o que diz aí. A consequência do primeiro derramar do Espírito Santo, do início oficial da igreja, segundo eu acredito. Alguns teólogos falam que foi antes, quando Jesus soprou o Espírito e tal. Olha o rastro, olha o legado do derramar do Espírito em Atos 2, no iniciozinho. Aí agora a gente vai para o 42 e vamos ver como a igreja então passou a viver após o derramar do Espírito. E perseveravam, diga por favor, perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, diga por favor, doutrina. Palavra. Bíblia. E na comunhão, diga por favor, comunhão. No partir do pão, que fala também da comunhão, e nas, diga, orações. Então diga por favor novamente, perseverança, palavra, comunhão, oração. Perseverança, palavra, comunhão, oração. Uau. Em cada alma havia temor, uma das maiores necessidades da igreja brasileira hoje. Temor, temor, temor. Em cada alma havia temor e muitos, claro, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Claro, tanta saúde espiritual, é lógico que ia dar milagre até na canela. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, novamente perseverança. Unânimes, unidade. Unânimes no templo, mas também partiam o pão aonde? De casa em casa. Você está aí com a sua Bíblia? Verso 46. De casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quantos desejam ver e viver isso? Sinceramente.
Isso aqui, vivemos por isso. Isso aqui foi um resumo do rastro deixado pelo derramar genuíno do Espírito Santo sobre a igreja no seu início. Gente, isso aqui é maravilhoso, não? Isso aqui é o modelo. Aqui está, nesses 4 versículos, 5, o modelo. O modelo que Jesus deseja, acredito eu, para o seu povo, para a sua igreja. Perseverança, ninguém desistindo, unidade, tinham tudo em comum, ninguém tinha de mais ou de menos. O que tinha de mais repartia de tal forma que havia igualdade. Havia unidade na comunhão, havia unidade na perseverança, havia unidade no partir, havia unidade nas orações. Em cada alma, não apenas naquele grupinho, mas em cada um havia um santo temor, que não é medo. Não é medo a Deus, mas temor, é respeito, é reverência, é consideração. Eu não posso fazer isso, eu não posso pecar porque eu vou para o inferno. Isso, acima de tudo, eu não posso pecar porque eu não posso fazer isso com aquele que morreu por mim. Eu não posso desonrar o nome de alguém tão amoroso que me amou quando eu estava no lixo. Temor é respeito, é consideração. Em cada um havia isso. Então era muita saúde espiritual, era muita qualidade, não era blá blá blá, não era teologia ou teoria, ou conversa fiada, era prática, comunhão, unidade, oração, perseveravam na palavra, se aprofundando na palavra, praticando e vivendo a palavra, contando com a simpatia. Era tanta qualidade que isso tocava a sociedade. Hoje em muitos lugares a gente conta com a antipatia do povo. Ai, crente. Não, crente? Não, aqui não trabalha não. Alguém já ouviu isso? Tem alguma coisa errada. Nos distanciamos demais do modelo e da origem. Então por que avivamento? Para ser apenas um tema atual de um acampamento? Não, porque avivamento é o propósito, a mente de Deus para a sua igreja. Chame como quiser. Chame como quiser. O termo não importa. Mas a gente tem que se esforçar e fazer a nossa parte como igreja e como pessoas para a gente chegar aqui em Atos 2, do 44 ao 47. Quem vai para Atos 2, 44 ao 47? 42. Vamos nos esforçar para a gente viver isso? Amém? Então esse é o final, o avivamento é isso. Agora, o que precedeu e o que aconteceu durante. Agora vamos lá para Atos 1. Quero falar de 2 ou 3 coisas importantes em Atos 1. E depois a gente vai para Atos 2. Essa é uma palavra mais, talvez um estudo. Atos 1. Lucas, que escreveu esse livro, ele começa falando para um possível filho na fé chamado Teófilo. E ele diz assim, ele já começa bem fraquinho, dizendo assim: olha, Teófilo, aquele primeiro livro que eu escrevi, que a gente conhece por Evangelho de Lucas, apenas foi para relatar aquilo que Jesus começou a fazer. Meu Deus. Então, gente, sabe o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João? Foi só o começo. E acho que ninguém entendeu. Tudo aquilo que a gente leu em Mateus, Marcos, Lucas e João foi só o que ele começou a fazer. Teve muito mais coisa. E sabe de uma coisa? Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E tudo que você viveu até hoje é só o começo. Você está ligado aí? Ele só começou. Aperta o cinto. Não vimos nada ainda. Olha, que maravilha. O que eu estou vendo lá fora. Ele nem decolou, o avião está taxiando ainda, cara. Você vai ver mesmo quando subir. Amém?
Agora, uma coisa importante, que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, que o Espírito Santo, eu acredito que ele está me lembrando aqui. Todo lugar do mundo, semáforo, tem 3 cores distintas, que são 3 sinais diferentes. O verde, amarelo e o vermelho, não é isso? Até na África, que ninguém respeita, é assim. Mas não adianta de nada, mas está lá. É o trânsito mais louco do mundo, eu acho. Talvez a Índia seja pior, pelo que a gente vê. O vermelho diz o quê? O amarelo. E o verde? Atenta para isso. Porque talvez na vida de alguns, talvez na sua vida, o sinal ainda está vermelho. Ou seja, aguarde. Espere um pouco. Não é tempo ainda. No amarelo, se ligue. Esteja atento. Abra os olhos, seja vigilante. E o verde é avance, prossiga. O sinal está verde, está liberado. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas a gente estava orando, isso também veio ao meu coração. Você tem que entender a estação que você está vivendo. Para uns aqui talvez seja o verde, para outros ainda é o amarelo. E para outros o sinal está vermelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos lá agora para Atos 1, o que precedeu. O que foi importante a gente considerar que os discípulos fizeram antes do avivamento, do derramar de Atos 2. Então, Lucas começa a relatar a Teófilo algumas coisas que Jesus falou antes de subir definitivamente após a sua ressurreição. E uma das coisas que Lucas fala, está lá no versículo 4, é que Jesus, comendo com eles, após a sua ressurreição, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então aqui Lucas está fazendo um resumo do que Jesus falou, das coisas mais importantes que Jesus falou para os discípulos após a sua ressurreição. E a gente precisa lembrar de uma coisa: quando Jesus foi morto, os discípulos ficaram acuados, amedrontados. Porque se fizeram isso com o lenho verde, o que fariam com os galhos secos? Se fizeram isso com o mestre, com o pastor, o que é que não fariam com o rebanho, com os discípulos? Então eles estavam lá amedrontadíssimos. E aí o Senhor aparece. Diz a Bíblia que quando ele aparece, ele fala assim: paz seja convosco. Nos nossos dias é como se ele aparecesse para nós e dissesse: e aí, gente? Tudo certo? Só Jesus mesmo, né? Aparecer e dizer paz. E aí eu fico imaginando o impacto que aquilo surtiu. Ora, eles estavam amedrontados, tristes porque perderam o mestre e esperando só alguém chegar lá com a espada para degolar a cabeça deles. E de repente o Senhor aparece e diz: gente, era tudo verdade. Tudo que eu falei era verdade. Aqui estou eu e a morte não pode me parar mais. Eu fico imaginando que a situação mudou e aqueles discípulos agora estavam em ponto de bala. Ah, é? Ninguém vai matar mais o Senhor? E eu me lembro outra coisa que o Senhor falou. O Senhor disse que estaria conosco, não foi? Todos os dias. Agora ninguém nos segura. Mas aí o Senhor diz: tem uma coisa a mais. Vocês ainda não podem ir. Vocês vão ter que esperar na cidade, porque ainda falta algo a vocês. Vocês lembram da promessa que em determinado momento eu falei, ensinei a vocês quando estava lá caminhando? Vocês lembram que eu disse para vocês que vocês um dia eu precisaria ir para enviar o outro Consolador, que eu derramaria, o que meu Pai enviaria, o Espírito da verdade? Vocês não receberam ainda. Vocês precisarão receber. Então o que pode impedir um avivamento? Vidas vazias do Espírito Santo. O que pode resistir? O que não provoca? Por que o Brasil provando o que está provando? Cada esquina uma igreja. Estamos na mídia.
Quer dizer, eu não estou, não. Porque esses que estão aí, me desculpa, se você é fã, não me representam. Nenhum. Da mídia televisiva, nenhum. Mas enfim. Senhor, temos igreja em cada esquina, temos a mídia e temos uma influência política. Por que avivamento não rompeu? Temos igrejas lotadas. Talvez nós temos igrejas lotadas de pessoas vazias do Espírito Santo. Porque nós lemos aqui que em cada alma havia temor. Não era o grupinho da intercessão, não era o grupinho do evangelismo, era a igreja vivendo aquela qualidade. Então, a primeira coisa que poderia impedir um avivamento, eles irem sem uma vida, eles irem sem serem cheios do Espírito. O Senhor disse: ninguém vai, vocês vão ter que esperar em Jerusalém. E aí, quando o Senhor fala isso, os discípulos, com uma tendência natural a olhar para as circunstâncias e tirar os olhos daquilo que é eterno e celestial e colocar na terra, olha o que eles falam. Lucas relata que olha o que eles disseram para ele. Versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os que estavam reunidos lhe perguntaram. É como se Jesus tivesse dito: gente, olha, está perto, mas vocês vão receber o melhor, aquela promessa do derramar do Espírito. Aí os discípulos, sem entender nada, dizem: Senhor, quando isso acontecer, vai ser aí que a gente vai ficar livre de Roma e Israel vai ter novamente sua independência política? E aí Jesus educadamente diz assim no versículo 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, vocês não entenderam, foi nada. Eu estou falando do céu, vocês estão falando da terra. Eu vim falar do governo dos céus, vocês estão falando do governo da terra. Vocês estão preocupados com Roma, vocês vão ganhar as nações. Israel vai continuar debaixo do jugo político de Roma, mas os meus discípulos vão invadir e tocar as nações. Senhor, vai ser nesse tempo que vai restaurar. Que nada, cara. Se eu não estiver enganado, tire isso da sua mente. O Brasil não vai ser mudado por um homem ou por uma mulher evangélica no governo. O Brasil vai ser mudado pela igreja vivendo Atos dos Apóstolos. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum papa, nenhum ministério pode mudar o Brasil. Só quem vai mudar o Brasil vai ser a igreja vivendo os princípios da palavra. É um messianismo. Cara, não estou nem aí. Quem vai ser? Devemos orar, claro. Escolher o menos terrível, sim. Menos terrível. Mas o Brasil não vai ser mudado por um homem ou uma mulher crente. Vai ser mudado por uma igreja crente. Porque a igreja está muito... Mas Deus vai mudar. E aí, o Senhor fala o propósito. Primeiro ele dá uma direção: espere. E depois ele fala o porquê deles esperarem. Versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Após essa primeira coisa, Jesus dá uma direção, libera uma palavra: permaneça. Depois ele revela o propósito: tocar as nações. Começando pela terra natal, pela família Jerusalém, indo de grau em grau, ou melhor, de glória em glória, de degrau em degrau, até os confins da terra. Então ele libera uma palavra, uma direção, e depois revela o propósito. Diga, por favor: entender a direção e entender o propósito. Aí, os discípulos, tendo uma palavra, uma direção, e tendo agora o entendimento do propósito, olha o que eles foram fazer. Versículo
13 agora. Atos 1, 13. Está acompanhando? Quando ali entraram, ou seja, eles entraram num cenáculo, num lugar tipo esse aqui. Subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, os 12, né? Os 11, na verdade. Judas pegou outra rota. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, gente, em resumo, isso aqui foi o que preparou o caminho para o derramar do Espírito, para o avivamento. O quê? Esperar até ter uma direção, uma palavra que vai conduzir. Vai ser aquela lâmpada. A palavra rema do ministério, do tempo que eles estavam vivendo. Depois, o propósito. Jesus renovou a promessa do derramar do Espírito, ele revela o propósito. Esse enchimento, esse derramar é com um propósito. Avivamento é com uma finalidade. Ser cheio do Espírito é para se cumprir um propósito. Amém? Você vai ser cheio do Espírito esses dias aqui. Mas tem um propósito. Tem uma finalidade. Não pode terminar aqui no domingo. Tem que alcançar Jerusalém. Tem que tocar a Judeia. Tem que ir aos rejeitados de Samaria. Tem que chegar até os confins da terra. Dentro daquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí os discípulos vão fazer a parte deles. O que é que eles vão fazer? Não tem muito o que fazer. É perseverar em oração, em unidade. Perseverar em oração e em unidade, em comunhão. Aquilo que a gente já leu no final. Então diga por favor novamente. Perseverança, unidade, oração. Então isso aqui foi o que pavimentou, que preparou o caminho para Atos 2. Os discípulos fizeram a parte dele. E o Senhor fez a parte que lhe cabia. Atos 2. Eu não sei se todos conhecem esse clássico texto, então eu vou ler os 4 primeiros versículos. Agora é o dia. Amém? Agora nós vamos começamos pelo fim, voltamos para o início, agora nós vamos para o acontecimento, porque Deus está chamando a sua igreja. Deus está levando a sua igreja para estudar o fim, ou seja, onde Ele quer nos levar. Depois Ele está trazendo de volta a gente, para saber como começar, porque Ele quer nos levar a um genuíno derramar do Espírito Santo. Amém? Por isso que Ele está levando muitos sábios, estudiosos da palavra, profetas, apóstolos e etc., pastores, enfim, servos, para estudar o início de tudo e o fim, porque Ele quer que a gente percorra o caminho. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, aquele grupinho que estava perseverando lá no versículo 14, continuava perseverando. De repente, nada programado, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. A coisa foi tão forte que até o lugar, o ambiente. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui foi o início de tudo. Aqui foi o cumprimento da profecia e da promessa do Senhor. E a obediência dos discípulos para que se chegasse aqui. Os céus se abriram. A presença de Deus encheu, gente, aquele ambiente de tal forma que até o lugar. Alguém aqui já teve uma experiência de você entrar ou estar num ambiente adorando, orando, enfim, na igreja, no quarto, no congresso, e você sentir que Deus estava tão presente ali que até
O lugar, assim, estava diferente, como se você pudesse tocar em algo que não se pode tocar. Mas é como se você sentisse, assim, algo, a presença de Deus quase que física. Alguém já passou por essa experiência? Pois é. Aconteceu aqui. A presença foi tão forte que encheu a casa. E aí, Deus derramou o dom que alguns falam que é o primeiro dom, aquele que libera os demais quando praticado. Deus derramou o dom de línguas. Um dom importantíssimo para o crescimento, para o discernimento da voz de Deus, para se tornar mais sensível, para operar nos outros dons de profecia, de interpretação, de discernimento e por aí vai. Deus derramou aquele dom fundamental. E aquelas línguas que foram vistas pousou dos mais experientes aos menos experientes, dos 12 aos que tinham vindo depois, dos apóstolos aos servos, dos mais santos aos menos santos. Ninguém ficou de fora, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Os homens escolhem, Deus vê o coração. Eles ficaram tão cheios, gente, que eles passaram a falar em outras línguas. E aquela presença, e aquele mover do Espírito acabou atraindo uma multidão. E aqui a gente começa a ver o que um avivamento proporciona. Então, uma multidão, se a gente continuasse lendo, vocês iam ver que uma multidão foi atraída. Aí alguém pode dizer assim, mas foi atraída talvez pelo barulho. Verdade. Assim como em boa parte da igreja brasileira, uma multidão tem sido atraída pelo barulho. Pelas luzes, pelo neon, pelos holofotes. Mas aquela multidão que pode ter sido até atraída pelo barulho, olha o que ouviram quando chegaram lá. Versículo 12. Pelo menos povos de 16 culturas diferentes vieram lá para aquele cenáculo. O lugar ficou pequeno. O versículo 12 diz que todos eles estavam atônitos e perplexos e interpelavam, perguntavam uns aos outros: o que é isso? Se fosse hoje em dia, era mais ou menos tipo: que parada é essa? O que está rolando? E aí, outros zombavam e diziam: eles estão embriagados. Agora, no versículo 11, olha o que aquela multidão ouviu. Final do versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aquilo ali não foi barulho. Aquilo ali não foi fogo da emoção e algo sem propósito. Aquele som que atraiu aquela multidão foi bem distinto quando eles entraram no cenáculo. Peraí, lá fora era um barulho doido, mas aqui a gente está ouvindo as grandezas de Deus na nossa própria língua. É isso que Deus deseja, gente. Que as grandezas dele sejam proclamadas de tal forma que cada tribo entenda quem Deus é. A tribo dos corruptos, a tribo dos skatistas, a tribo dos moradores de rua, a tribo das famílias, a tribo dos idosos, a tribo dos velhinhos nos asilos, a tribo dos aidéticos nos hospitais. Eles podem ter sido atraídos pelo barulho, mas havia conteúdo. Avivamento é isso. Multidões são atraídas e elas ouvem as grandezas de Deus e entendem a mensagem na sua língua, na sua cultura. Um outro sinal de avivamento: perseguição. Porque aquela multidão que chegou, ou uma parte daquela multidão olhou assim e disse: não. Esses caras falando desse jeito, se comportando assim,
Porque uma pessoa ela é comportada até o Espírito Santo pegar ela, meu amigo. Depois esqueça. Esqueça. Você vai para um culto, você pode fazer a maquiagem que for. Se Deus descer ali, adeus a sua maquiagem. Adeus a chapinha, adeus a escova progressiva. A gente fica na postura até ele vir. Quando ele vem, gente, tem gente que faz uma poça de lágrimas, outro de catarro. Você está numa igreja que é avivamento. Estou logo prevenindo, viu? Tem igrejas mais comportadas. Eu posso ser sincero, pastor? Tem igreja mais certinha, mais comportada. Decida logo. Porque eu já vi madames aqui no... Eu vi madames entrar à igreja e vi Deus mover. E elas ficavam assim, no chão. Da presença. Porque a gente fica comportado e teologicamente correto até quando ele vem. Um chora, outro ri. Um se prostra. Um adora. Não tem mais regras. Porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aleluia! Eu acho que alguns ficaram um pouco assustados, né? É só o começo do que Jesus começou a fazer. E aí vem perseguição, porque todo genuíno avivamento tem perseguição. Uma das marcas de um verdadeiro avivamento é perseguição. Quando você ousa fazer algo para Deus que os demais não fazem, pode se preparar, vai haver críticas. É um bom sinal. Alguém aqui já ouviu algo, vocês em Santa Cruz, por exemplo? Ah, é daquela igreja? Vou lhe perguntar. É um bom sinal. Sabe o que é que Atos fala? Que toda vez que os discípulos ouviam algo do tipo, ah, vocês são daquele, eles se alegravam. Certa vez prenderam Pedro e João, deram uma camada de pau neles, passaram a noite presos. Quando soltou, eles voltaram para a igreja assim, ó, para a casa lá. Gente, uau! Que foi, Pedro? Herodes se converteu. Não, cara, a gente levou uma camada de pau. Como assim? Por amor a Ele. Não somos dignos. Isso é maturidade, parece loucura? Isso é maturidade, gente. Sofrer um pouquinho pela cruz não faz mal a ninguém, pelo contrário, amém? Então segure a onda toda vez que você for perseguido, que você passar por algum tipo de crítica. Isso é uma pedrinha a mais na sua coroa lá. Então perseguição e avivamento tem tudo a ver. Perseguição e avivamento tem tudo a ver. A gente quer muito aceitação, a gente não dá bem com as críticas, a gente não dá bem com os pensamentos contrários. A gente vive num padrão de todo mundo tem que ser igual. Crítica, sim, perseguição, está tudo embriagado. E sabe de uma coisa aqui para nós? Estava mesmo. Tudinho. Tudo. Cada um pior que o outro. Mas não foi com aquele vinho que leva teu dinheiro, tua saúde, te deixa com dor de cabeça e com a ressaca física e moral. Foi com o vinho dos céus. Foi com a presença do Espírito. Então, uma multidão foi atraída. Houve crítica, houve perseguição. Mas sabe também o que é que houve? Obrigado. Eu termino com isso. Esse é o último ponto. Enquanto aquela multidão chega, Pedro se levanta. Pedro, que tinha negado dias atrás Jesus para uma criada, agora se levanta diante do sinédrio, da alta autoridade dos judeus. E inflamado pelo Espírito, aquele homem ora inconstante, ora
medroso, agora se levanta numa autoridade, numa unção e numa revelação do que estava acontecendo e começa a pregar em cima de uma profecia de Joel. E ele prega com tanta unção, gente. Ele prega com o coração tão aquecido, que o versículo 37 diz que aquela multidão chegou para ele com o coração apertado, compungido, e pergunta a ele e aos demais apóstolos: o que faremos então? Volto a dizer, Pedro prega com tanta autoridade, com tanto zelo, com tanto fogo em seu coração, em suas entranhas, que aquela multidão fica lá tão tocada que diz: e agora? O que é que a gente faz? A gente quer isso. E aí Pedro começa o seu ministério com a mesma mensagem que João Batista pregou e que foi a mensagem do início do ministério de Jesus. A mesma coisa: arrependei-vos. E aí ele fala, versículo 38: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, inclusive lá no acampamento em terra vermelha. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, versículo 41, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas? 3.000 pessoas. Ou seja, o círculo de oração começou de manhã com 120. E no culto da noite, a igreja inaugurou com 3.120. Eu acho que alguma coisa aconteceu, né, naquela reunião de oração. Alguém acha? De manhã ou à tarde se reuniram 120. Gente, vamos orar, porque além das 120 cadeiras, a gente botou mais 5, que foi só o que deu para comprar. Vamos orar para que venham 5 visitantes? Vamos. E aí, o que vamos fazer? Ah, cara, tem aquela nova música. Aquela música, se a gente cantar, eu acho que vai vir gente. E aí, o que tu acha, João? Cara, e se a gente colocar jogos de luzes na frente da igreja e aquele globo girando? Pode ser. E aí, Tiago? Cara, eu acho que a gente tem que investir nos instrumentos. E você? Espírito Santo, só me espere, eu vou chegar. A reunião começou naquele dia com 120, talvez orando para que tivessem 5 visitantes. A inauguração da igreja no sábado seguinte. Sábado seguinte não, porque foi no mesmo dia. À noite, inauguração da igreja. Alguém quer aceitar Jesus? 3.000 pessoas levantaram. Então, se isso for um culto de quarta-feira, no domingo, a igreja começou com 120 na quarta, no domingo tinha 3.120. Eu acho que, para começar, eu acho que está bom. Concorda? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Você concorda que alguma coisa aconteceu naquele dia? Queremos isso? Amém. E se vier crítica? E se vier perseguição? E se chamarem a gente da igreja de... Aqui foi a igreja dos embriagados. E se chamarem a gente de outra coisa? Você vai recuar? Você quer avivamento mesmo? Você deseja isso? Vai dar trabalho, gente. Abaixe sua cabeça para a gente orar. Isso aqui é só o início. A gente precisa lançar alguns fundamentos. Tenho certeza que daqui, cada momento que a gente se reunir para adorar, para orar, Deus vai acrescentando. Eu não sei como é toda a programação de vocês, mas se eu puder só dar uma dica, se a gente puder ter um tempo
de adoração e oração na viração do dia seria bem legal, mas fiquem bem livres aí, eu não sei o que vocês têm programado. Mas seria gostoso, antes do jantar, a gente ter, mesmo que venha 2 ou 3, se vier 120, melhor ainda. Porque os 120 fazendo a coisa certa, prepara caminho para os 3.120. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor apareceu para aqueles homens e liberou uma direção, uma palavra: espere. Depois o Senhor falou por quê? Porque tinha um propósito, serem testemunhas. Eles fizeram a parte deles e unânimes perseveravam em oração. O Senhor cumpriu o que prometeu. Atos 2 veio um derramar violento do teu Espírito. Não só aqueles homens, a coisa foi tão forte que todo o ambiente mudou, ficou cheio. E qual consequência disso? Multidões foram atraídas e ouviram as grandezas de Deus. Um covarde se levanta e prega uma mensagem tão ungida que gera fome no povo, ao ponto deles perguntarem o que precisamos, o que devemos fazer. Ele fala sobre o arrependimento. 3.000 almas aproximadamente dizem sim. Mas eles também foram perseguidos e criticados e taxados de embriagados. Mas aquele avivamento liberou o início da igreja. E a primeira coisa que eu li hoje é a última que eu vou ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Não precisavam de marketing, não precisavam de estratégias humanas de crescimento, nada contra. Só nenhum tipo de estratégia pode ocupar o lugar do Espírito Santo. Mas qualquer estratégia feita por homens realmente sinceros, que gerarem oração, vai dar certo sim. MDA, G12, G4, G6, G8. Nós temos uma estratégia. Essa estratégia que Deus nos entregou. Vai dar certo? Não vai dar certo? Se buscarmos o Espírito, se deitarmos azeite, se perseverarmos em oração, claro que vai. Claro que vai. Claro que vai. Porque o mais importante é Ele. Dependemos dEle. Dependemos dEle. Dependemos dEle. Sabe, gente, talvez um dos maiores erros da igreja seja não conhecer o Espírito Santo, não construir um relacionamento, não saber quem Ele é. É viver uma vida cristã até legal, mas com tão pouco dele, tão pouco de relacionamento com Ele, tão pouco. O Espírito Santo muitas vezes chega perto de nós e como se fosse um estranho. Sabe quando você fica a sós com uma pessoa que você acabou de conhecer?
Se você não for uma pessoa comunicativa, expressiva, não vai sair nada. Só vai ficar, e aí, tudo bom? Tudo. Tá bom, valeu. Mas quando você encontra um amigo, que você tem tudo comum e muita coisa para falar e para ouvir, sua esposa vai ligar milhares de vezes no celular. Cadê você? Estou chegando. Porque você encontrou alguém. É tão bom conversar com alguém que você tem tudo em comum. Pô, essa pessoa pensa, essa pessoa fala, ela me entende, ela fala a minha linguagem. Eu preciso gastar tempo com ela. É isso que ele quer. Por que Tiago fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? Não é aquele ciúme, aquele sentimento horrível que marido, esposo, namorados, noivos sentem. É um ciúme do tipo, você passou o dia, fez tantas coisas, falou no WhatsApp, acessou o Facebook, trabalhou, estudou, dormiu, comeu. Mas cadê você? Você nem falou comigo. E quando eu falei, você nem prestou atenção. Coisa terrível é isso também, viu? É você falar com alguém que você percebe que não está prestando atenção. Ou que não prestou atenção no que você falou. Espírito Santo, acredito que parte do nosso pecado como igreja no Brasil é não te conhecer. Temos informações. Eu sei quem é Dilma Rousseff, mas eu não a conheço. Eu sei que ela é uma mulher, sei que tem cabelo curto, mas não a conheço. Espírito Santo, a gente tem um monte de informações sobre ti na Bíblia, mas não te conhecemos. E isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. E eu quero mudar isso em minha vida. Para que o propósito seja cumprido, para que eu possa ser uma testemunha eficaz, não só em Jerusalém, mas aonde o Senhor nos levar. Na Samaria dos esquecidos e rejeitados da sociedade, no estado da Judéia, além das fronteiras de Recife, de Santa Cruz. E se o Senhor nos quiser levar mais longe, que assim seja. Mas se a gente não for e não esperar e não desenvolver uma vida cheia de Ti, nada vai adiantar. Não iremos muito longe. Em Efésios, ou na sua carta aos Efésios, Paulo escreveu: não se embriaguem com vinho. A dissolução.
mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu anos depois? A igreja que não observou isso, que não praticou isso, que não guardou isso, ouviu Jesus falar o seguinte, anos depois: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Não podes suportar homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, igreja em Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, tua influência, tua luz, caso não te arrependas. Se a igreja brasileira, se os cristãos individualmente não buscarem uma vida cheia do Espírito de Deus, eu temo que lá na frente Jesus venha a nós e diga: vocês têm muitas obras boas, parabéns, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. O que é que mantém alguém no primeiro amor? Naquela primeira chama onde tudo é especial, onde ir para o culto é especial, onde evangelizar, onde orar, onde ler a Bíblia, onde tudo é como se fosse novidade. O que mantém isso? Cada dia como se fosse o primeiro. Uma vida cheia do Espírito. Se você deseja isso para você, e se você reconhece que de alguma forma você abandonou o primeiro amor. Interessante que isso, eu acredito que tem tudo a ver com o reencontro do final de semana passado. E me parece que Deus está dando uma canja para alguns que não puderam ou não quiseram ir. Até onde eu sei, todo o relato que eu ouvi tem muito a ver com isso aqui. Não sei se eu estou enganado. Mas se você reconhece que de alguma forma o primeiro amor já não está com a chama do primeiro amor, já não está com aquela intensidade toda. Mas se você se arrepende por não ter desenvolvido uma vida de um andar diário com Deus, onde a gente se enche com o Espírito diariamente, não para sermos os melhores e tal, mas para cumprir o propósito. Deus quer você cheio do Espírito, mas não para voar com anjos, mas para cumprir o propósito. Deus enche alguém com o Espírito dele. Não é para essa pessoa se achar superior, é para cumprir o propósito. Que propósito? O propósito de ser uma testemunha. Se você reconhece que de alguma forma você deixou a chama do primeiro amor diminuir, como a igreja em Éfeso, mas você não quer isso, e você vai decidir, e você decide se posicionar e voltar atrás, e voltar a praticar algumas coisas que você já não vem praticando, ou não vinha praticando com a mesma intensidade do início, como a comunhão, a oração, a doutrina, a palavra. Então,
queremos te dar uma oportunidade de você se arrepender por isso. E a gente pedir que Deus mude e nos dê força para mudar. Então, se há alguém aqui, você pode ou ficar em pé ou vir aqui na frente, conforme você achar melhor, para a gente orar por você. E em seguida estamos passando o microfone. Então, se você entende que a chama do primeiro amor parece que diminuiu em você, já não há mais o mesmo prazer para fazer algumas coisas que você fazia no início. É o que Jesus falou: lembra-te de onde caíste e volta à prática, volta à prática, volta à prática, volta à prática das primeiras coisas. Volta à prática das primeiras coisas. Quando você fazia por amor, quando não tinha oferta, quando não tinha... Você fazia paixão, você fazia por entrega, você fazia por prazer. Enchei-vos do Espírito. Ou se encher do Espírito é a garantia que lá na frente a gente não vai ouvir: lembra-te de onde caíste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque uma vida cheia do Espírito nos mantém na chama do primeiro amor. Não faço o que faço por obrigação. Não funciona comigo. Oh, alakamana suli que manaraba. Ela mana suri alamara chica. Ela manda suco de ele mala para bababas. Uma brisa suave. Sopra aqui. Uma brisa que nos leve ao primeiro amor, as primeiras obras, ao desejar por amor, ao fazer por paixão e não por obrigação. Sim, Paulo disse: se faço, eu faço. Se é por obrigação, é a minha responsabilidade. Eu tenho que fazer de uma forma ou de outra. Eu não fico parado, eu faço. Se é por obrigação, é a minha responsabilidade. Não estou fazendo nada mais, nada menos do que é para eu fazer. Mas se eu faço de livre vontade, se eu faço por prazer, se eu faço por amor, aí eu sei que eu tenho um galardão. Eu sei que Ele vai me recompensar. Se você faz aquilo que é para você fazer no reino de Deus, você não está fazendo nada mais do que sua parte e obrigação. Agora, se você faz por amor, é claro que além de tudo Ele vai te recompensar. Porque nenhum trabalho no Senhor em vão. Espírito querido, toca cada um dos teus filhos. Toca-me com graça, toca-me com glória, me toca com teu fogo, Deus. Muda minha vida, faz-me de novo, me mexe com teu fogo, Deus. Toca-me com graça, toca-me com glória, me toca com teu fogo, Deus.
e mexe com teu fogo, Deus. Não quero ser o mesmo. Me refina como ouro. Ajuda-me a amar e agradar teu coração. Não quero ser o mesmo. Me quebra e faz de novo. Ajuda-me a amar e agradar teu coração. Toca-me com graça, toca-me com glória, me toca com teu fogo, Deus. Muda minha vida, faz-me de novo, me mexe com teu fogo, Deus. Não quero ser o mesmo. Me refina como ouro. Ajuda-me a amar e agradar teu coração. Não quero ser o mesmo, Senhor. Me quebra e faz de novo. Ajuda-me a amar e agradar teu coração. Não quero ser o mesmo. Me refina como ouro. Ajuda-me a amar e agradar teu coração. Não quero ser o mesmo. Me quebra e faz de novo.